Boa tarde. Neste vídeo, iremos explicar melhor como e por que a dívida de um país varia. Primeiro, devemos definir o que compõe a variação da dívida. A variação da dívida é igual a déficit primário menos transferências do Banco Central mais pagamentos de juros em moeda local mais pagamentos de juros em moeda estrangeira. O déficit é composto por uma entrada e uma saída. Na saída estão todos os gastos públicos, por exemplo, na área de saúde. A entrada é composta de toda a renda obtida com os impostos. O déficit primário é o resultado das saídas menos as entradas. As transferências do Banco Central, na prática, são empréstimos desse órgão para o governo. Isso é feito através da compra de títulos da dívida pública. Esse mecanismo acarreta um aumento da moeda em circulação, como será explicado posteriormente no vídeo. O terceiro e o quarto fator são os pagamentos de juros financeiros tanto em moedas locais como estrangeiras. Mas agora a pergunta que temos que responder é: como todos esses elementos se relacionam entre si? E com relação ao endividamento total do país, medido como porcentagem de seu PIB? Para responder essa pergunta, utilizaremos um diagrama de fases, o qual relaciona a variação da dívida no eixo Y com o endividamento total do país em porcentagem de seu PIB, expresso no eixo X. Olhando a fórmula, é possível perceber que só os pagamentos de juros dependem do total da dívida. Por isso, ela é expressa por uma reta que cruza o eixo Y no ponto déficit primário menos transações do Banco Central. No ponto A, o déficit primário menos transações do Banco Central é igual a juros pagos, ou seja, é possível que o governo cumpra com seus compromissos financeiros sem emitir mais dívidas. Porém, se a dívida for maior do que A, os juros serão maiores do que os fundos para pagá-los, e o governo precisará emitir mais dívidas para cumprir seus deveres financeiros, e a mesma passará para o ponto B. Neste momento, a variação da dívida só voltará a zero se for reduzido o déficit ou aumentado as transferências do Banco Central. O tamanho desses ajustes necessários é representado pela faixa amarela no gráfico. Caso o governo opte por não adotar alguma medida intervencionista neste primeiro momento, o total da dívida continuará crescendo, até chegar ao ponto C. Neste momento, o tamanho dos ajustes necessários para retomar a variação da dívida igual a zero é muito maior. E, já que intervenções como essas sempre causam impactos negativos para a sociedade no primeiro momento, gerando insatisfação em seus membros, é possível dizer que, quanto maior a demora para intervir, maior será esse impacto. Agora, temos que analisar melhor essas duas opções de intervenção que o governo possui e as consequências geradas por cada uma delas. A primeira opção é realizar uma reforma fiscal. A opção de uma reforma fiscal lida diretamente com a redução do déficit primário. Isso é feito de duas formas, ou aumentando as receitas públicas e ou reduzindo os custos do governo. O aumento das receitas públicas é realizado por um aumento das alíquotas de impostos cobradas. Já o corte de custos é feito através de uma redução dos gastos governamentais, como por exemplo em educação. A opção de aumento dos impostos geralmente resulta em uma maior oposição e revolta por parte das classes sociais mais altas, que arcam com a maioria deste aumento. Por outro lado, uma redução dos gastos governamentais impacta de forma muito maior na outra ponta da sociedade, pertencente às classes sociais mais baixas, uma vez que esses utilizam muito mais os serviços públicos fornecidos pelo governo. Um exemplo desta situação foi vista recentemente na Grécia, onde o governo teve que adotar políticas de austeridade para receber o resgate financeiro para tirar o país da crise. A segunda forma de conter o crescimento da dívida é por meio de emissão de moeda, ou seja, por meio das transferências do Banco Central. Para entender por que a compra de títulos do governo por parte do Banco Central aumenta a circulação de moedas, precisamos analisar o balanço patrimonial do Banco Central. Do lado dos ativos, o banco possui títulos do governo e reservas oficiais, enquanto no passivo está a oferta de moeda. Quando o Banco Central, a pedido do ministro da Fazenda, compra mais títulos do governo, os ativos aumentam. Logo, o banco precisa aumentar a emissão de moedas para compensar esse aumento no lado do passivo.
Essa emissão de moeda acima da média realizada pelo Banco Central nesta situação faz com que os preços de mercado sejam pressionados para cima e haja um aumento substancial da taxa de inflação do país. Essa inflação mais alta do que a prevista faz com que os títulos de dívida já emitidos anteriormente no mercado percam boa parte de seu valor. Ou seja, a emissão de moeda neste caso pode ser considerada uma espécie de calote aos detentores de títulos públicos antigos. Vale lembrar que isso só ocorre quando o Banco Central de um país não é independente legalmente ou apenas na prática. Isso é conhecido como dominância fiscal.